Então, boa noite, pessoal, a todos e a todas, né? É com imenso prazer que recebemos todos aqui nesta última noite, né, da nossa semana acadêmica do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Pampa. Gostaríamos, né, antes de mais nada, agradecer aí a Verônica, a Jéssica e o Érico, né, com a contribuição de vocês aí com o nosso curso, né, e dar as boas-vindas aí para vocês. E agradecer mesmo, em nome do curso de Engenharia de Produção, né, pela participação de vocês aqui conosco. Então, eu passo a palavra para vocês se apresentarem e ficarem bem à vontade, assim. Como é que vai ser o sistema também, se vocês querem que a gente vá intervindo, assim, no momento que os alunos perguntarem via chat, ou vocês querem deixar para responderem no final, aí a gente pode também verificar essas situações aqui. Aí, vou deixar a cargo de vocês essa escolha, tá bom? Então, passo a palavra para vocês. Boa noite, pessoal. Acho que querem se apresentar, meninas, agora, e depois, ou cada um apresenta no vamos só dar um oi rapidinho, daí depois a gente se apresenta. Isso aí. Então, eu sou o Érico Marcon, e sou doutorando aqui na URGS. Oi, pessoal, eu sou a Verônica, estou fazendo doutorado aqui na URGS também, em Engenharia de Produção, e hoje vou contar um pouquinho mais da minha pesquisa. Depois do Érico, né? Depois eu conto para vocês, porque já está tudo preparadinho. Oi, gente. Bom, então já me apresentei um pouquinho, tem gente que já me conhece, né? Eu sou a Jéssica, eu agora faço mestrado aqui na URGS e depois eu conto melhor para vocês o que eu estou fazendo. Beleza, em relação às perguntas, para mim é bem livre, que se alguém quiser interromper no meio, fazer perguntas, a pessoa quiser mandar no chat, bem tranquilo. Posso começar? Qualquer coisa, se a gente não vê, a gente responde depois, né, o que tem no chat. A gente responde os três juntos, eu acho. Isso, a gente pode, eu e a Eve, a gente pode controlar o chat e aí fazer as perguntas para vocês. Beleza. Beleza. Eu vou começar a compartilhar aqui daí, tá, Carla? Acredito que vocês estão vendo minha tela aí, né? Sim, estamos. Tá, beleza, então. Então, eu vou falar um pouquinho sobre Indústria 4.0, né, pessoal? Um tema bem... já foi mais novo, ele ainda é novo, mas ele surgiu lá em 2011, como eu vou explicar depois. E é o tema da minha pesquisa de doutorado, foi um pouco do meu mestrado também. A Verônica também pesquisa nisso, a Jéssica também pesquisa nisso. A gente trabalha junto, então a gente já apresentou, já fez uma palestra junto. Vamos continuar a parceria aí. Tá? Uma pequena biografia minha, então, eu sou Érico Marcon, sou pesquisador de doutorado aqui na URGS, sou mestre em engenharia também na URGS e fiz a graduação em administração lá na UPF, então tá aí o motivo do sotaque, lá em Passo Fundo. Eu trabalhei tenho alguma experiência com consultoria de mercado e recentemente com consultoria mais industrial, né? Faço pesquisa em indústria 4.0, modelos de negócios digitais, servitização, trabalho do futuro, e tudo que é tecnologia me fascina muito, então eu vim para essa área e atualmente mais focado em indústria 4.0 e como as empresas devem se preparar os seus modelos de negócio, principalmente os seus trabalhadores, os seus processos, as suas tecnologias, todo o ambiente interno da empresa e também a estratégia para possibilitar uma melhor adoção da indústria 4.0 e para ter sucesso, né? Porque a gente vê em muitas pesquisas que as empresas acabam adotando tecnologias e se frustram muito pela tecnologia não trazer o resultado que elas esperavam, e aí quando a gente começa a investigar muito atrás disso, tem uma falta de preparo organizacional, dos processos que não estavam bem alinhados, ou não era a tecnologia ideal para a estratégia da empresa, então minha pesquisa se centra muito nisso, tá? E aí eu tenho também trabalhos como tradutor e revisor de artigos de inglês-português, português-inglês. Eu sou pesquisador no grupo do NEL, Núcleo de Engenharia Organizacional. Aqui tem o professor Alejandro Frank, o professor Néstor Ayala, aqui no lado esquerdo, meu lado esquerdo. E o professor Alejandro Frank é o fundador do grupo, o diretor. O professor Néstor Ayala é o co-diretor e, além de pesquisador, ele trabalha também muito com a interface com as empresas, com a indústria e projetos aplicados. Aqui tem os diversos pesquisadores lá, tá faltando gente aqui já, essa lista está desatualizada, mas a gente tem muitos, a gente pesquisa basicamente indústria 4.0,
cadeia de suprimentos, seritização, sustentabilidade e alguns outros temas da engenharia de produção. Na URGS, aqui tem as fotos da URGS num dia bonito. Falar um pouquinho da história, então, por trás da indústria 4.0. Vocês já devem ter conhecido, então eu vou dar só uma passadinha breve por isso, tá? Basicamente são 4 as revoluções industriais consideradas, então teve a primeira lá. Vocês vão notar que a revolução industrial, ela sempre é atrelada a um fenômeno tecnológico, uma mudança tecnológica, inovação tecnológica, e também uma mudança na característica da produção. Então a primeira revolução industrial, a mais famosa, que ela aconteceu lá na Inglaterra, ela foi a mudança do paradigma é a mecanização, e a tecnologia principal é a força a vapor, né, o motor a vapor. Depois a gente tem a segunda revolução industrial, que trata da produtividade em escala, e as tecnologias principais são a eletricidade e o motor a combustão. Depois tem a automação, que é uma das mais famosas, né, a indústria 3.0, digamos assim, e aí ela trabalha com automação, principalmente robótica, computadores, internet, e é muito mais centrado na parte eletrônica, antes era muito mais mecânico, né. Por último, agora a gente tem a indústria 4.0, que é possibilitar, então, a mudança de paradigma são os sistemas cyberfísicos, ou ciberfísicos, como queiram, e as tecnologias aí são diversas, né, são tecnologias de inteligência artificial, IoT, robótica colaborativa, entre outros que a gente vai passar por elas depois. Então, aqui vai ser o foco da nossa conversa hoje, tá? A indústria 4.0, ela surgiu lá na Alemanha, em 2011, lá na feira de Hannover, a Hannover Messe, e ela apresenta o conceito de fábricas inteligentes. Então, é uma fábrica conectada com diversas tecnologias, e que mais importante que isso é que essas tecnologias se conversem, né? Então, ela é integrada por meio de sistemas de informação e de outras tecnologias que vão permitir eu capturar, armazenar e processar dados em tempo real. O que isso significa? Significa que eu preciso de que essas tecnologias se conversem. E por que a indústria 4.0 é um tema atual? Essas tecnologias, vocês vão ver que elas já existiam antes. Só que atualmente ficou mais barato, ficou mais rápido e o processamento ficou muito melhor. Então eu consigo que essas tecnologias se conversem e que o resultado que ela traz hoje, ela tem um payback muito mais rápido. Apesar de que elas ainda têm um certo preço elevado, tá? Algumas dessas tecnologias, então, Big Data e Analytics, tem o Cloud, a computação em nuvem, né, cibersegurança, tema aqui que está crescendo muito, né, teve problemas agora, mês passado, sobre a Renner, teve um ataque de ransomware, que é um sequestro de dados, então é um tema super quente, que as empresas estão começando cada vez mais a se preocupar, é uma coisa que às vezes até segura o desenvolvimento digital da empresa, por esse medo, né, de cibersegurança. Integração horizontal e vertical, que a gente vê que cada vez é mais fundamental, ela é a base para a indústria 4.0. Tem robótica, principalmente robótica colaborativa, até porque automação e robótica são mais frequentes na indústria na terceira revolução industrial. Tem realidade aumentada, virtual, realidade mista. Manufatura aditiva, né, que é a impressão 3D, aquela famosa. Simulação ela é potencializada na indústria 4.0, ela já existia antes, mas agora, com mais coletas de dados, mais capacidade de processamento, eu consigo trabalhar melhor esses dados. E tem o IoT, que é a principal tecnologia, uma das principais, né? Que é o quê? Um dos dispositivos que são conectados com sensores para ler, interpretar e atuar sobre fenômenos. Aqui a gente trabalha um pouquinho mais sobre as tecnologias transversais, ou as tecnologias que a gente trabalha como tecnologias base, tá? Principalmente a IoT, então, que é rede de objetos físicos, são basicamente sensores com conexão de rede. Pode ser aqui uma plaquinha, um Raspberry Pi, alguma coisa, um Arduino, ou pode ser um relógio inteligente, pode ser uma TV inteligente, tem geladeiras inteligentes, vocês vão ver que também depois vai trabalhando cada vez mais isso, porque eles foram ficando cada vez mais baratos, esses sensores, né? Tem nuvem, né, cloud, então, basicamente, nuvem é o computador na casa de outra pessoa, né? Aqui a gente está falando, são vários computadores na casa da Microsoft, ou na casa da Amazon. Mas, ou seja, é uma capacidade de armazenamento de dados muito grande, em que eu tenho contato com uma conexão via internet, e eu consigo armazenar muitos dados dos meus sensores de IoT. Eu tenho Big Data também, que aí Big Data é bem parecido com o Cloud, mas Big Data é mais centrado num conceito de grandes massas de dados, e trabalhar essas massas de dados, junto com a Analytics, né, e que quando eu faço, além do tratamento desses dados, eu faço uma análise para obter informações que sirvam para minha tomada de decisão.
Eu consigo, por exemplo, cruzar dados do operador com o aumento da temperatura e entender que vai ter uma falha lá no meu processo de pintura. Ou eu consigo entender que quando eu tenho problemas do tipo X na minha fábrica, eu vou atrasar a entrega ou o meu fornecedor vai demorar mais para me entregar. Então, eu consigo, com essas bases de dados, eu consigo fazer cruzamentos, correlações e entender várias coisas através até de inteligência artificial que permite eu ter uma tomada de decisão mais rápida, né, e antecipando problemas. Algumas das tecnologias específicas, então. Aqui todo mundo gosta, tecnologias específicas são legais, né? A primeira delas, são várias, aqui eu coloquei só alguns exemplos mais simbólicos, mas tem inúmeras, às vezes cada dia surge coisa nova. Tem muito fornecedor que coloca tudo como 4.0 também, não é bem assim, mas, por exemplo, robótica colaborativa é um conceito da indústria 4.0 que é bem legal, bem interessante, porque ele permite que um ser humano, vou passar, tem um vídeo aqui, ó, permite que um ser humano trabalhe com um robô, com um braço robótico, e esse braço robótico não tem tanto risco à saúde, porque ele tem vários sensores que permite que, quando o robô chegou a bater, encostar no operador, ele para. Ele também trabalha numa velocidade menor, e ele não tem tanto risco para o operador. Aqui tem esse robô, ele está fazendo um processo de furação e de montagem de uma caixa para embalagem, tá? Então pode ver que tem as pessoas ali do lado, não tem cercas ao redor dele, o sistema de proteção é muito menor, né? Não precisa de tanta coisa. As empresas no Brasil adotam muito ele por causa da NR12, a norma regulamentadora, que é bem rígida em relação à robótica, ela torna a implementação de braços robóticos muito cara. Então, é uma boa saída para as empresas e ele tem muita flexibilidade, né? Porque tu vai comprar o braço e o grip, né? A pegada ali, a ponta do robô, tu pode adaptar com o que tu precisar. Então, pode ser impresso em 3D também essa parte, ser utilizada para inúmeras aplicações, né? Outra tecnologia específica são exoesqueletos, né? Exoesqueletos são esqueletos, né, passivos ou ativos, tem as duas formas. O ativo ele é manipulado por bateria, então ele tem uma certa leitura e feedback do processo. Já o passivo, ele utiliza basicamente molas para auxiliar o quê? Para auxiliar que o operador, quando for fazer alguma operação, ele tenha menos risco, mas principalmente menos desgaste físico. Esse aqui é um operador fazendo alguma operação, se não me engano, essa aqui é a fábrica da Fiat, Fiat Chrysler, né? E ele suporta os ombros e os braços do operador para que ele tenha menos problemas ergonômicos. Esse é um exoesqueleto. Aqui a gente tem realidade aumentada e realidade virtual. A realidade aumentada aqui na esquerda. Eu vou explicar um pouquinho depois esse exemplo. Basicamente, a diferença entre eles, realidade aumentada, eu tenho uma realidade e eu consigo interagir com ela. Ela tem basicamente um holograma. Já a realidade virtual ela é um pouco mais simples, né? Ela é basicamente telas prontas que eu consigo interagir de alguma forma, mas que ela não está tão ciente do contexto. Aqui o exemplo da ACO, é um operador aqui de Canoas, utilizando o Google Glass, para fazer checagem de qualidade. Ele tem diversos itens que ele tem que checar, ele vai dando ok. Teve algum problema de qualidade, ele pode tirar uma foto e mandar para o supervisor de qualidade para atender um chamado e registrar esses processos. Aqui um exemplo que a parceria que a Microsoft fez com a ThyssenKrupp, onde eles utilizavam o HoloLens, o óculos de realidade aumentada. Dá para ver que ele sai hologramas, ele sabe o contexto, ele tem noção de onde tem o motor, qual que pode ser o problema, junto com uma solução de IoT, que eles chamam de MAX, que são vários sensores e sistemas de inteligência artificial, para entender os processos, os padrões de comportamento do elevador e antecipar possíveis falhas, ou saber onde que ocorreu alguma falha. O que isso permite? Por exemplo, que esse operador possa ser muito menos treinado para fazer somente as operações básicas, e operações mais avançadas, ele consegue conectar direto com um técnico mais experiente, lá numa sala de comando, e aí o técnico mais experiente vai orientando ele à distância, porque ele está vendo a mesma coisa que o operador está vendo. Outra tecnologia bem interessante, inteligência artificial, acho que todo mundo já está bem ciente desse contexto, desse conceito, mas é basicamente tecnologias como redes neurais, algoritmos, sistemas de aprendizado,
reconhecimento de padrões e aplicativos de classificação, que busca simular as capacidades humanas ligadas à inteligência. Então, busca simular a inteligência, seja de uma forma mais arcaica, ou pode ser até reconhecimento de imagens, tá bem avançado. Por exemplo, esse vídeo aqui da Tesla, a inteligência artificial reconhecendo imagem, né, visão de máquina, para entender o que está acontecendo na rua e dirigir o carro de forma automática. Isso numa rua com diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo. No tablet a gente consegue ver a visão do carro, que ele está reconhecendo ou não. E isso cada vez vai crescer mais pela capacidade computacional ficar maior e mais barata, né? Então, como é que a gente sai de um sistema mais mecanicista ali, famoso do Charles Chaplin, né, tempos modernos, já para um sistema mais avançado, onde eu utilizo tecnologias à disposição do trabalhador e do tomador de decisão, para que eu consiga ter mais competitividade na minha empresa. Tá? São vários os modelos de adoção da indústria 4.0, tem inúmeros na literatura. Eu trouxe aqui 2, os mais famosos. O principal é o Acatec, é um que está muito mais centrado nas capacidades de digitalização do que propriamente em tecnologias específicas. E ele traz os 6 níveis aí para tu ser uma indústria 4.0. Os 2 primeiros, na verdade, nem são ainda 4.0, né? São sistema de digitalização da fábrica, onde eu tenho informatização. Depois eu trago conectividade para a minha fábrica. Então, eu adiciono computadores, adiciono interfaces homem-máquina, depois eu consigo conectar essas coisas com um sistema de tomada de decisão, tipo um PCP, um sistema de qualidade. E aí depois eu vou partindo para visibilidade, transparência, capacidade preditiva e adaptabilidade, tá? A visibilidade, por exemplo, basicamente é monitorar de forma digital o que está acontecendo em tempo real na empresa. É ter visibilidade do meu processo lá, sem precisar ir lá e contar as peças que estão esperando na frente do operador, ou sem precisar pedir para o líder de produção. Já na transparência, eu tenho a condução de análise de dados. Para quê? Para identificar e capturar algumas interações que eu sei que vão acontecer. Aquele exemplo lá da pintura, por exemplo. Tá mais úmido o dia, então eu tenho que entender que isso vai afetar no tempo de secagem da minha pintura, ou vai dificultar o meu processo de pintura, porque pode escorrer. Já na previsibilidade, então, eu uso esses dados para simular cenários futuros. Tá? Eu consigo, então, antecipar condições de funcionamento da fábrica, eu consigo antecipar a operação, consigo identificar minhas dificuldades dentro da fábrica e antecipar quando que eu vou ter mais gargalo, quando que o meu gargalo vai estar mais livre, esse tipo de coisa. Por último, eu tenho adaptabilidade, um conceito ainda bem abstrato para a indústria brasileira, principalmente, onde eu adapto meus processos de forma autônoma. Então, eu já tenho ciência do que está acontecendo, já simulei cenários futuros, agora, com base nisso, já consigo tomar decisão de forma automática dentro da fábrica. Eu consigo reduzir minha velocidade da linha de produção, porque eu sei que vai ter gargalo lá na minha usinagem. Ou eu consigo atrasar um pedido, porque automaticamente eu já mando um e-mail para o cliente dizendo, olha, vai atrasar, porque eu já sei que vai dar problema numa peça que historicamente já vem dando problema a cada 6 meses. Então, esse é o último nível da adaptabilidade. Ele é um pouco mais centrado, assim, em tirar todo o poder do operador da tomada de decisão do operador e passar para um computador. É bem real, assim, acho que não faz tanto sentido, principalmente no contexto atual, até porque são diversas variáveis e a indústria brasileira ainda está um passo atrás nisso. Um exemplo da adaptabilidade, então, são os sistemas ciberfísicos, os cyberfísicos, que tem na Fórmula 1, né? Um sistema tão complexo que eu consigo controlar a distância através de telemetria, de sensores, de atuadores, eu consigo mexer no carro, mexer na suspensão, mexer no consumo de combustível, já adapto o carro para aquela curva, porque eu sei como que vai funcionar. Então, esse é o ápice, assim, é um exemplo quase bobo, né, porque não é industrial, mas demonstra muito bem como que diversos sensores, aqui é um exemplo da Mercedes, eles criaram um carro completamente virtual, que a gente chama de gêmeo digital, que 99% dos sistemas são simulados. Então, eu tenho uma visibilidade e uma antecipação dos problemas muito grande, né? Tem também o modelo de transformação digital, que esse da literatura, ele é bem famoso, do professor Alejandro Frank, aquele que eu mostrei no começo. Ele, do professor Néstor Ayala, e do colega nosso doutorado, do Lucas Dalenogari, que trabalha uma visão de
basicamente 5 smarts, né? Eu tenho as tecnologias básicas, aquela que eu apresentei para vocês, e ainda eu tenho modelos que tem a Smart Manufacturing, né? A manufatura inteligente, que é geralmente o que a gente entende por indústria 4.0, essa manufatura inteligente. Só que a gente tem uma visão mais holística da empresa. A gente tem consumo energético inteligente, eu consigo antecipar, melhorar meu consumo energético. Tem o Smart Product Service Systems, né, que são produtos mais inteligentes, que eu consigo sensoriar esses produtos, eu consigo antecipar problemas, eu consigo usar esses dados para melhorar meu desenvolvimento de produtos, por exemplo. São conceitos mais amplos, eu não vou abranger muito aqui, mas eles trabalham, por exemplo, o Smart Working, a Jéssica vai descrever muito bem depois, que é o tema da dissertação dela, que é como eu consigo usar as tecnologias para o trabalhador, é a chão de fábrica mesmo. E também tem a supply chain, que é uma supply chain mais inteligente, que eu conecto o meu fornecedor com a minha empresa, com o meu cliente, eu já sei quando sai um produto do meu fornecedor, eu antecipo problemas, eu consigo trabalhar de forma mais integrada dentro da cadeia de suprimentos para evitar alguns problemas, por exemplo, o efeito chicote da cadeia, porque eu consigo ter mais dados, né? Então, como que as empresas precisam se preparar para a adoção da indústria 4.0, né? Já que a gente está vendo todas essas tecnologias, a gente não falou tanto nos benefícios, mas uma hora a gente pode conversar separado sobre isso, diversos, tem aumento da flexibilidade, aumento do controle da qualidade, melhoria da produtividade, mais empoderamento do trabalhador, só que eu preciso preparar minha empresa para isso, né? Então, isso aqui basicamente centrado nessas duas pesquisas do grupo, essas duas, na verdade, são minhas, com o professor Alejandro, que trabalha sobre tanto modelos de negócios quanto fatores sociotécnicos, que a gente chama. O que trabalha esse modelo sociotécnico, então? Que é a maturidade organizacional tem que ser tão alta quanto a indústria 4.0, ou quão alta em relação ao nível da indústria 4.0 que eu quero chegar. Então, eu preciso fazer um desenho de processos muito bem feito para que eu tenha um match entre a minha empresa e a tecnologia que eu estou adotando. E para isso, a indústria 4.0 só vai funcionar se eu trabalhar de forma satisfatória, principalmente os aspectos sociais das pessoas, da operação, a pessoa, se ela se sente segura, se ela se sente abraçada pela empresa, se ela participa na adoção da tecnologia, se ela não vê que a tecnologia está lá para tirar o trabalho dela. Então, tem benefícios tanto financeiros como benefícios sociais da pessoa se sentir que está fazendo um trabalho que agrega mais valor do que simplesmente, por exemplo, movimentar uma peça de um lado para o outro, né? Aspectos técnicos, então, se as tecnologias que eu já tenho são válidas ou não, se os meus processos já são adaptados ou não, e toda essa questão do que eu já tenho de ferramentas que vão se adequar ao robô colaborativo, por exemplo. O robô colaborativo, eu vou precisar que o meu processo esteja bem alinhado, eu vou precisar que ele receba dados do tipo de operação que ele tem que fazer, vou precisar treinar minhas pessoas para trabalhar com aquele robô, né? A parte organizacional, então, se eu tenho envolvimento da liderança, né, nessa adoção, se eu tenho investimento, tenho capacidade desses investimentos, se eu tenho líderes capazes de incentivar o uso dessas tecnologias, quebrar essas barreiras de adoção, e também a parte estratégica, né? Se eu tenho uma estratégia de longo prazo para isso, não adianta eu adotar tecnologias específicas ali num ponto e o restante não conversar com essas tecnologias, porque eu vou ter só iniciativas muito isoladas, né? Isso tudo tem que ser analisado em conjunto, tá? Tem que tratar esses componentes como dependentes entre si. As empresas geralmente acabam focando só na tecnologia e esquecem o resto, né? Então, o que a minha empresa precisa saber? Então, eu preciso implementar uma visão sistêmica, né? Pessoas, tecnologias, ferramentas, trabalho, organização e estratégia. Então, as empresas que adotam tecnologia nos 4.0 vão ter que focar nessas coisas e principalmente em Lean. É muito importante que o Lean venha, se não antes, porque a gente já é um pouquinho atrasado ali, a gente começou depois, obviamente, né? Mas se o Lean não veio antes, que ele venha junto, pelo menos. É muito importante que o meu processo esteja bem otimizado ou esteja muito bem encaminhado, que as pessoas já tenham uma cultura de melhoria contínua, porque é assim que a gente consegue que a tecnologia trabalhe bem, senão a tecnologia só vai automatizar um processo ruim. E tanto sobre a ótica social como operacional, né, na chão de fábrica,
focar nesses trabalhadores contribui muito para um nível mais alto, para uma melhor implementação da indústria 4.0, porque é o trabalhador que entende do processo, é o trabalhador que consegue melhorar, consegue dar insights interessantes, e é ele que vai utilizar a tecnologia. Eu preciso, então, fornecer melhor condição de trabalho e instrumento de crescimento aos trabalhadores, para motivar ele, para que ele aceite as tecnologias, ter um claro entendimento e definição dos objetivos buscados com a indústria 4.0, preciso ter isso muito claro, porque a tecnologia tem que servir a um propósito maior, e eu preciso qualificar meus trabalhadores e as rotinas de trabalho para melhor implementar as tecnologias nas tarefas dele. Senão ele vai ficar que nem o operador aqui, triste e cansado. E por fim, então, as empresas devem buscar uma otimização conjunta entre as características organizacionais que a gente tem, em trabalhar ela com o termo sociotécnicas, mas basicamente todas as questões da organização, e as tecnologias mesmo. Então, o que eu tenho indústria 4.0 e como que a indústria 4.0 serve a um objetivo. Ela é ferramenta, ela não pode ser um fim em si mesma, né? Porque senão eu vou acabar subutilizando as minhas tecnologias implementadas. Rapidamente era isso, então. Se alguém tiver alguma dúvida, fica bem aberto agora a discutir. Aqui tem o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato. Aí fica aberto as perguntas, pessoal. Falei rápido para não matar o tempo das meninas, mas acho que matei um pouco. Quem sabe a gente pode ir apresentando e aí a gente deixa as dúvidas para o final. Quem sabe se o pessoal ainda está envergonhado. Vamos lá, então. Beleza. Vamos perder essa vergonha agora. Deixa eu compartilhar aqui. Me digam se está aparecendo. Tá sim. Uhum. Sim. Então tá, gente. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, né, professora Carla e Jéssica, né, que também me convidou. Estou muito feliz de estar aqui participando da Semana Acadêmica com vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho da minha pesquisa na URGS, né, que é sobre sistemas de informação na indústria 4.0, né, qual o papel dos sistemas de informação. Então eu vou falar rapidinho um pouquinho da minha trajetória. Eu tenho 31, estou fazendo doutorado em engenharia de produção na URGS. Estou trabalhando com consultoria de indústria 4.0 pelo NEL, né, junto com a Jéssica e com o Érico também, e os demais professores. A minha história é a seguinte: eu sou de Pelotas, fiz a engenharia de produção e o mestrado em Pelotas, e eu fiz o mestrado em engenharia de computação, né. Eu acabei sair da graduação, indo para a indústria naval, né, construção de plataforma e tal, e eu acabei me interessando muito pela parte de tecnologia, pela parte de... Eu fazia planejamento, né, mais gestão, mas eu trabalhava com planejamento de tecnologias, né, de instrumentação, de sensores, atuadores, de parte elétrica, né, de instalação elétrica. Então, eu achei bem interessante fazer um mestrado na computação que englobasse a produção, né. Ou seja, então eu estudei indústria 4.0, né, computação ubíqua, sistemas distribuídos, que é o mesmo tema, mas é um enfoque totalmente diferente, né? Tu vai mais a fundo ali como que funciona a tecnologia e tal, entende mais ali o contexto, né? Mas sempre com o olhar da engenharia de produção. Então, hoje, eu estou participando desse doutorado acadêmico para inovação, que é uma modalidade nova de doutorado, que inclusive também tem um mestrado, que é tem o MAI e o DAI, né? Até se vocês tiverem interesse e quiserem alguma ajuda, alguma informação, eu estou à disposição. Depois eu vou deixar o meu contato. E o que é esse doutorado, né? É uma parceria que tem do CNPq, da URGS, com alguma empresa. Pode ser qualquer empresa que se candidate a esse edital, tá? Peraí, deixa eu marcar. A esse edital, trazendo um problema para um aluno se candidatar a resolver com aquele perfil específico que a empresa está buscando, né? Então, aí tu tem o supervisor da empresa, que no meu caso é a Randon Implementos, e o orientador da URGS. Então, a Randon, para quem não conhece, tem o grupo Randon, né, que tem acho que 22 ou 23 fábricas, é uma multinacional. Mas no meu caso, a minha pesquisa é com a Randon Implementos, né? Apesar do meu supervisor ele fazer parte do grupo Randon.
Então, a Implementos é o maior fabricante de reboques e semi-reboques da América Latina. Acredito que vocês devam conhecer, mas se não conhecem, vou falar um pouquinho. A Randon é uma empresa extremamente inovadora, né? Ela é famosa aqui no Sul por causa disso. Ela está sempre procurando investir em pesquisa, investir em tecnologia. Eu, particularmente, estou gostando muito dessa experiência, né? O meu supervisor na Randon é uma pessoa super aberta à pesquisa e inovação, então está sendo uma experiência bem legal. E eu já vou direto ao ponto, porque, assim, pessoal, é um tema um pouco complexo que eu tentei resumir para ser 20 minutos, então eu vou passar um pouco na corridinha, assim, mas numa próxima apresentação eu posso aprofundar mais um pouco. Então, como o Érico falou, esse é o mesmo relatório da CATEC, só que esse é com pesquisas com empresas que estão fazendo essa implementação, tá? Então, afinal, como iniciar a jornada 4.0, né? Como dar o start na 4.0, que é a visibilidade que o Érico estava falando. Ou seja, o que é o principal da indústria 4.0? Da indústria 4.0 são os dados para tomada de decisão. O objetivo final, que é a adaptabilidade, que tu passa por toda a questão de transparência, capacidade preditiva, inteligência artificial, a adaptabilidade, que é o máximo, né, que a gente imagina de indústria 4.0, que é a própria fábrica conseguir se adaptar e se otimizar conforme por conta própria, sabe, sem intervenção humana, de forma autônoma. Só que para isso, o que a gente precisa de dados? Então, essa primeira parte, a gente precisa de integrar os sistemas. E a gente está falando aqui, o Érico falou de várias tecnologias que tem na indústria 4.0, mas essas tecnologias, elas acabam, às vezes, sendo adotadas um pouco soltas, mas aqui a gente está falando só de sistemas de informação para captar esses dados, né? Na verdade, tudo é um conjunto, né? Mas o que habilita a indústria 4.0 é essa integração de sistemas. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é, né? Vou dar uma introdução aqui para falar da minha pesquisa. A integração de sistemas da indústria 4.0 é composta por dois tipos de integração, tá? A integração vertical, onde a gente está se referindo a somente uma empresa, por exemplo, a Randon, a fábrica da Randon Implementos, no caso, né? Aí o que é a integração vertical? É tu comunicar todos os sistemas de informação da fábrica por níveis hierárquicos. Ou seja, o chão de fábrica vai estar todo cheio de sensor, de atuador, de comunicação, dados da fábrica indo para cima, ou seja, para alta gestão. E esse dado ele vai fluir de baixo para cima e de cima para baixo. A integração horizontal, ela já trata de uma colaboração entre empresas. E o que significa isso? Aqui, por exemplo, né, o exemplo que eu dei, a Randon, ela pode estar aqui no meio com a integração vertical dela, mas ela faz parte de uma integração com outras empresas. Aqui pode mudar conforme o contexto do exemplo, né, mas eu coloquei aqui, por exemplo, análise de mercado, fornecedores, daí a Randon, armazém, cliente, cada um vai ser uma empresa. É uma integração horizontal, que a gente não vai estar olhando nesse caso de visibilidade, porque a gente está olhando para uma fábrica, para o Smart Manufacturing, que o Érico falou, né? A gente está olhando só para a manufatura e para uma fábrica. Tá, tendo isso em mente, agora vamos explicar o que é a integração vertical mais a fundo. Existe essa pirâmide de automação, tá? Que é uma pirâmide que já existe desde os anos 80, 90, desde os anos 80, eu acho. E como é que eu vou começar a explicar? Deixa eu pensar. Essa parte de baixo ali, a gente tem o chão de fábrica, né? Como eu expliquei para vocês. Tem todos os dispositivos de campo, o processo mesmo acontecendo, a operação que mais agrega valor, né? A fabricação. Depois a gente tem o controle do processo com CLP. Depois a gente tem o SCADA, que é o sistema de supervisão, né? Um sistema a nível de processo, né? Esse dado ele fica por ali mesmo. E o gerenciamento da planta, que é o MES, que veio para preencher esse recheio aí nos anos 90 da pirâmide. E, por fim, o ERP, né, que vocês já devem ter ouvido falar, eu acredito. Mas eu vou falar rapidinho de cada um, só para dar um contexto para a gente ir para o problema principal. Então, na camada 0, como eu falei, a gente tem dispositivos de campo, sensores, transmissores, que podem ser pneumáticos, elétricos, digitais, depende, né? Tudo depende do tipo de empresa, se são digitais, analógicos, do tempo, né, das condições da empresa, do tipo de processo, válvulas de controle, atuadores,
E o que esses dispositivos de campo eles fazem? É toda a parte de instrumentação que dá, que é da onde vem os dados, né? O dado bruto. Ele é um dado para medir uma variável específica, para apenas acompanhar a variável do processo, só isso. Depois a gente tem o CLP, que é o controlador lógico programável. Aqui não precisa focar muito no funcionamento, nos detalhes mais técnicos, né? Da automação, digamos assim, mas é só para a gente ter um contexto. Então, a função do CLP é pegar esses dados, fazer o controle e o monitoramento a nível de máquina e processo, de diversos tipos de níveis de complexidade, dependendo do tipo de indústria de manufatura. Depois a gente vem com o SCADA, a gente está indo de baixo para cima, lembra? Que é o sistema de supervisão de processo, né? O que o SCADA faz? Ele visualiza os dados em tempo real, mas a nível de processo, ou seja, esses dados vão estar ali na telinha, que o líder, o operador, ali vai conseguir visualizar o processo dele. Não é uma visualização geral, esse dado ele não está conectado com nada, o dado morre ali e tem um histórico limitado de dados, é somente para visualização do momento ali, capta poucos dados. E depois, aqui a gente ainda está no SCADA. Aqui é só um exemplo, assim, o SCADA a gente consegue visualizar ali a instrumentação, se está ligado, se está desligado, como é que está a situação, né? E o que vem acontecendo, né? Só por cima aqui para passar rapidinho. Os operadores, eles precisam de informações reativas e proativas, como e onde desejarem, né? Dispositivos de planta começam a falar uns com os outros e ampliar a sua própria inteligência, né? Tecnologias georreferenciáveis irão adicionar contexto à localização, à informação, né? Tipo, entender o que está acontecendo naquele contexto ali. Os ativos começam a notificar os usuários do sistema e sistemas serão cada vez mais integrados para uma visão holística do todo, né? Então, aqui a gente está falando de uma evolução do SCADA, né? Claro que tudo isso a gente está colocando dentro de caixinhas, que depende de cada situação, de cada empresa, de cada sistema, de cada fornecedor. Isso daí eu já passaria, acho que 3 horas falando. Mas vamos tentar dar uma resumida para a gente entender o contexto. Depois a gente tem o MES, né, que é a grande estrela da integração vertical, né, da indústria 4.0, pode-se dizer assim, que começa mesmo a fechar essa integração, que é um sistema que o próprio nome diz, né, que é um sistema de execução da manufatura. Então, o que ele faz? Ele executa as atividades de produção, as operações centrais de agregação de valor, né, que agregam valor à fábrica. Então, esse dado, ele é um dado com um maior valor agregado, é um dado para tomada de decisão e permite ao histórico completo de dados. Ou seja, tu consegue ver para trás tudo o que aconteceu na produção, qualquer tempo, aonde está, o que aconteceu. Então, tu tem tudo que é informação para passar adiante. Então, o MES ele tem 11 funcionalidades. Esse diagrama aqui que eu coloquei das funcionalidades é um diagrama antigo, tá? Que ainda se usa. Tem 11 funcionalidades, que é pela Associação Internacional do MES, né? Que foi desenvolvida por fornecedores. E sempre tem uma grande confusão nisso, que inclusive vai ser meu artigo 2 da tese. Então, eu não vou nem me aprofundar muito, senão eu não paro mais. E, então, tem uma grande polêmica de quais as funcionalidades, né, que são realmente o MES. O que é um MES 4.0? Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês. Então, imagina só, o MES ele é um sistema que tu consegue gerenciar a planta inteira. Ou seja, tu vai estar, o coordenador vai estar ali no chão de fábrica, ele vai ter uma visão completa, né, o diretor, enfim, uma visão completa de toda a fábrica, de tudo que está acontecendo, o que está sendo produzido, que horas foi produzido, quem que está produzindo, quanto de matéria-prima, quanto se tem que fazer manutenção preditiva, como é que está a situação. Ele consegue ver tudo ali, automático, porque os sensores estão captando tudo, está tudo interligado. Então, qual que é o grande diferencial, né, do MES, digamos, 4.0, já vou entrar nisso, é a questão do dado em tempo real, né, que é o mais importante. Então, esse dado vem desde a emissão de uma ordem de produção, lá do início, até o embarque dos produtos acabados, né? Lembra toda a gestão da planta de uma fábrica. Então, é para isso que a gente está olhando. E como eu falei, o MES ele já existe desde os anos 90, né? E a indústria 4.0, ela surgiu em 2011, como o Érico falou. Então, tem muita confusão quanto a isso.
pela questão que o MES já existia antes, né? Então, afinal, o que é o MES 4.0, né? Qual que é a diferença? Eu acho que a principal característica a gente pode dizer que é o dado em tempo real, primeiramente. Porque tem muita empresa que tem o MES, mas ele não é integrado com o ERP, que a gente vai ver agora. Então, ela não se configura Indústria 4.0. Ou então, se esse MES ele é em tempo real e tem algumas tecnologias da Indústria 4.0, ele pode ser, a fábrica pode estar na Indústria 4.0 se for integrada ao ERP. Não necessariamente é 4.0 com o MES 4.0. Não sei se fui clara, assim, mas é um pouco confuso, muita informação para assimilar, eu sei, mas logo vai ficar melhor. Aí a gente tem aqui a evolução histórica dos sistemas de informação, tá, pessoal? Aqui vocês com certeza já devem conhecer, né, o CLP, o MRP, né, que começou com a questão de gestão de listas de materiais e foi evoluindo com mais funcionalidades para o MRP2, depois veio o ERP, depois o ERP2, ou seja, o mesmo sistema ele foi compondo várias funcionalidades e sendo implementado. Isso é o que acontece, vai evoluindo, né? E a mesma coisa foi com o MES surgiu nos anos 90, e hoje a gente chama o MES 4.0, né? Na verdade, não tem muito esse termo, mas a gente tenta entender o que é o MES 4.0 hoje, né? As empresas não sabem, é muito confuso. Os fornecedores vendem tudo como 4.0, tudo é MES, tudo é sistema, só que na verdade tu vai ver e não é. Então, tem um viés muito grande. E outra coisa que caracteriza, né, o MES 4.0 é a IoT, né? Que é o principal, né, que tu vai estar captando ali o dado em tempo real, automaticamente, né, que hoje é possível, já existia, né, sensores e tal, já faz uns anos, mas hoje é possível em função do custo, da praticidade, da evolução computacional, né, e o Big Data também, porque imagina, tu vai ter um sistema que tu vai estar captando todos os dados da produção, imagina a quantidade de dados que vai ter, entende? Então, tu vai ter que tratar esses dados de forma que tu vai conseguir administrar eles numa cloud, né, na computação em nuvem. Tem outras tecnologias que andam juntas, assim, por exemplo, Edge e tal, computação em borda, para a gente poder ter mais segurança, mas enfim, não vou entrar nesse detalhe. Então, aqui alguns exemplos de aplicação no MES, tá? Aqui tem os principais, assim, pelo que ele mais é conhecido, tá? Todo mundo fala em MES, já pensa em medir eficiência, né? Gestão online da produção e OEE. A gente tem aqueles painéis de Andon, né, onde aparece direitinho ali o que está acontecendo, o que está sendo produzido, tempo, eficiência, né? Isso traz um aumento da produtividade de mão de obra, melhoria da eficiência global dos equipamentos. Também é muito conhecido pela questão de automação do controle de materiais e estoques, né? Rastreabilidade de todo o caminho, né, do material, o consumo, né? O fornecedor, por exemplo, só pedir para comprar quando já está precisando mesmo, para não gerar estoque. Automação da coleta de dados para o ERP, né? Que pode acontecer, né? Depende da situação. E inspeção da qualidade CEP online, né? Porque, por exemplo, assim, numa indústria de cigarro, por exemplo, tu precisa ter toda a questão ali de quais os processos, quais os procedimentos ali, né, que foi passado aquele maço de cigarro, né, não é nem um lote. E deixa eu ver o tempo aqui que eu tô cuidando. E controle de manutenção. Então, os principais MES que a gente tem é o MES da SAP, né, o MES da Siemens, o da GE, né, que são as grandes marcas, assim, né, que é um investimento altíssimo, né, é um investimento que demanda muita análise, muita estratégia, assim, para pensar o que realmente vai servir para a tua empresa. E tem outros que são um pouco menores, mas que dependendo do tipo de empresa é melhor, é mais conveniente, né, vale analisar. E, gente, se eu estiver passando do tempo, me avisem, por favor. Então, aqui a gente tem uma visão do MES, né, já mostrei. E o ERP no Brasil. O que é o ERP, né? O ERP é o gerenciamento geral da fábrica. É um software administrativo, não pega dado direto do chão de fábrica, né? É só para controles financeiros, contábil, para fins, nada em tempo real, assim, né?
Então, a gente tem a SAP, né, que é o mais famoso, o Oracle, o Microsoft Dynamics, JD Edwards, TOTS. Então, alguns benefícios da integração vertical, eu vou pular porque eu já acabei falando. E aqui um contexto muito interessante, né? O que acontece, um dos principais problemas da integração vertical? É porque toda a vida, a parte de TI e a parte de automação foram mundos totalmente separados, né? Tem o diretor do TI, arquiteto de TI, tem o engenheiro de automação, o diretor de automação, né? Da planta, e isso eram coisas separadas. E o que acontece? Agora a gente está juntando. A gente está juntando a parte de baixo com a parte de cima, né? A parte de automação com a parte de TI. Então, cada um tem, por exemplo, prioridades diferentes, tem necessidades diferentes. Eles olham para, por exemplo, a TI, ela olha para a confidencialidade do dado, se o dado vai vazar, se vai ter um ataque hacker, por exemplo. Já a automação, não, ela precisa que seja em tempo real e não pode haver parada da fábrica, tem que ter uma disponibilidade. Então, são coisas que não se conversam muito e que tem toda aquela questão de cibersegurança que dá esse conflito, né? Então, a TI, ela acaba precisando ser muito inovadora, digamos assim, não sendo tão conservadora, uma coisa mais aberta, assim, para mudar a cabeça mesmo, porque isso faz muita diferença. Então, a gente tem... Esse é o meu artigo, que foi sobre adoção de sistemas de informação na indústria 4.0. Então, eu analisei, assim, de maneira geral, né, os fatores que influenciam o processo de adoção de sistemas de informação, né, de perspectiva tecnológica, organizacional e ambiental. Aqui vocês vão ver que a gente acaba, todos pesquisamos indústria 4.0, né, nós três, mas cada um de uma perspectiva diferente, mas que acaba falando de assuntos muito parecidos, né, apesar de perspectivas diferentes. Então, a gente tem, né, pesquisas mostrando que apenas 28% das grandes companhias tiveram sucesso em seus programas de transformação digital. Então, as poucas empresas, como eu mostrei lá na frente, os 4% que estão tentando entrar na visibilidade, ou seja, na integração vertical de sistemas, elas estão apanhando, assim, é um processo difícil, tem muito erro, muito acerto. Várias das empresas que eu entrevistei estão já no segundo, terceiro mês, porque não deu certo, porque... isso que são empresas que têm infra. Aqui, por exemplo, a gente vê um caso de uma multinacional, que eu não vou divulgar aqui qual é. A gente tem um emaranhado, isso aqui é a arquitetura de sistemas de todas as plantas por países, tá? A gente pode ver que cada lugar, cada faixinha aqui a gente tem o ERP, aqui a gente tem a parte de integração, MES, e a parte de infra, né, a parte de instrumentação lá embaixo. Então, cada planta tem um ERP totalmente diferente do outro. Um sistema integrador, a outra não tem. Tudo é diferente. Então, como, por exemplo, tu vai comprar um MES para toda a organização? Fica inviável, né? E fica... daí, por exemplo, essa empresa aqui, ela fez toda uma pesquisa dentro da própria organização, né? Para ela ser global e ter várias plantas. E ela chegou à conclusão que para a planta do Brasil seria interessante esse MES da Pryso. Só que acabou que para eles não valia a pena pelo custo e tal, eles resolveram fazer o próprio MES. Sendo que eles já tinham um MES comercial, mas enfim, uma decisão, assim, uma estruturação que demora muitos anos, assim, digamos, para pensar com clareza o que é melhor. É uma implementação que vai sendo feita aos poucos. Então, eu gosto muito desse slide aqui, que é para mostrar aqui o que a empresa quer, né? Tudo arrumadinho ali quanto ao sistema, né? A gente está falando de adoção de sistema. O que a empresa quer, o que eles têm, né? Eles têm uma infra totalmente heterogênea, né? Esse é o grande problema da indústria 4.0, né? Tu tem uma infraestrutura, máquinas, sensores, digital, analógico, tudo misturado, sistemas legados, né, máquinas legadas que estão há muito tempo ali, super antigas, e como que tu vai fazer tudo isso se comunicar, né? Então é uma bagunça total. E o que o fornecedor promete, né? Ele promete que tudo é 4.0, que tudo vai funcionar, que tudo vai rodar, e que daí, na verdade, não consegue fazer funcionar como queria, né? Então frustra, gera inúmeros problemas, né, em questão das pessoas se frustrarem também. E
Vamos passar. Ai, não vai dar tempo de eu apresentar tudo, mas eu vou dar uma corridinha. Então, na minha pesquisa, eu fiz com 11 cases, né, de empresas que estavam adotando sistemas ou que adotaram sistemas para integração vertical, né? Veja bem que foi bem difícil encontrar, porque muitas empresas têm um MES, estão num processo ali de inovação, né? No seu processo, cada uma tem um processo diferente, mas não adianta ter o MES e não estar buscando integração vertical, ter o MES e não ser um MES com tempo real, com tecnologias, né, da indústria 4.0. Então, eu entrevistei 20 pessoas chaves, né, que no caso foi a pessoa responsável por fazer essa adoção, de tomar essa decisão, de fazer toda essa análise. Entrei na cabeça de cada um para entender como que eles pensaram desde o início, quais foram os problemas, como que tomaram a decisão, né, e cheguei a esse conjunto de fatores que no meu artigo eu explico cada um detalhadamente. Hoje, infelizmente, não vai dar tempo. Mas só para vocês terem uma noção assim geral, né? Problemas não, né? Fatores que são muito considerados, por exemplo, customização do sistema, né? Porque os sistemas eles são compostos por módulos, né? Por funcionalidades. Então, muitas empresas preferem, né, que o sistema tenha essa customização. Por exemplo, não precisa comprar todos os módulos do MES de uma vez ou do ERP. Expansão da tecnologia, né? Eles querem crescer, interoperabilidade, né? Que as máquinas têm que se comunicar. Questão de infra, né? Que tem que fazer toda a reestruturação. Eu vou passando, porque senão não vai dar tempo. Principais insights da pesquisa. Então, um resumão de tudo aqui. Não olhar somente para a tecnologia. Todas as empresas mais inovadoras que eu falei que deram com a cara no chão, assim, que elas não rolou o MES, não rolou a integração vertical, elas tiveram que procurar um novo MES, um novo ERP, um novo sistema, porque tem questões bem complexas, né, de integração, de protocolo de comunicação, de servidor, enfim. Então não deu certo, né, aquele sistema não estava suportando e eles tiveram que fazer uma nova adoção de sistema e ainda uma nova, né. Então, o que é o essencial? Assim, tu tem que considerar o processo que tu tem, se o processo ele tá maduro o suficiente, né, que nem o Érico falou, tem que ter por exemplo, um Lean maduro. Como é que tu vai botar um sistema como o MES, que vai se adaptar ao teu processo, sem ter o processo tá bom? O sistema não vai fazer o processo ser bom. O processo tem que estar maduro para botar o sistema nele customizado. Questão de estratégia, né? Tu tem que saber aonde a empresa vai chegar, o que ela quer com isso, em quantos anos, ter um plano detalhado, né? E nessa parte que a gente vem ajudando as empresas nos trabalhos que a gente está fazendo. E o principal, as pessoas, né? Já dando um spoiler aqui da parte da Jéssica, mas todos esses casos que eu falei de insucesso, de implementação, de adoção, a gente está falando porque não deu certo em relação às pessoas. Porque imagina, é um sistema que ele vai impactar em toda a fábrica, em todas os setores, tudo vai impactar, tudo vai mexer, sabe? Então, como que tu não vai incluir as pessoas desde o início da adoção, sabe? Tu tem que chegar para cada um. A pessoa da compras, a pessoa lá do PCP, a pessoa da fábrica, de todos os setores, de tudo, perguntar o que esse sistema vai interferir na tua vida se eu mexer nisso, nisso, nisso. Se não fizer isso, a pessoa não vai usar. E tem que ser uma implementação aos poucos, né? Senão gera um trauma, né, nos colaboradores, eles acabam tendo uma aversão à tecnologia, né? Isso acontece muito. Então, conclusão, né, da pesquisa, serviu como um guia, né, tanto para empresas adotantes de sistema, para integração vertical, como para fornecedores de tecnologia, também para entender a dor das empresas, a dificuldade de entendimento. Realmente, as empresas ficam perdidas na hora de comprar um sistema, e também para a parte acadêmica, né. E o resumo é que, assim, não existe uma fórmula certa, né? Vai por ali, compra esse, compra aquele. Não. Tudo depende da situação do teu processo, da tua infraestrutura, da onde tu quer chegar. Então, é uma análise que tem que fazer bem customizada de acordo com aquele tipo de produção. Esse meu artigo, só para complementar, eu enviei para essa revista, né? Estou esperando a resposta, Information Systems Frontiers. Qual a importância, então, né, do engenheiro de produção na integração vertical? Eu achei importante trazer isso, né, porque a gente fala sempre, né, a tal da visão sistêmica.
E realmente sabe? É muito essencial, principalmente nessa parte de integração. Porque o que acontece? Tu tem que ter uma visão, além de estratégica, né? Do que a empresa quer, para onde ela quer ir, tu tem que olhar problemas de TI, problemas de automação, tu tem que entender um pouquinho de cada coisa, tu tem que entender o que vai impactar naquele cara dos suprimentos, aquele cara da logística, tu tem que ter uma visão do todo, porque, por exemplo, tu vai implementar um sistema só com a parte da TI, ou só com a parte de automação liderando, eles vão pensar no benefício deles, né? Daí fica aquela questão que não vai ser bom para o todo, que não vai dar certo. Então, a estratégia é essa linha mestra, né, que guia as escolhas que determinam a natureza e a direção de uma organização. Achei legal essa frase, né, e fica aí a mensagem, né, e eu acho que, assim, o engenheiro de produção, ele não precisa se especializar tanto, né, por exemplo, assim, não, nessa questão de adoção de sistemas, não precisa, assim, saber programar, ser um programador. Claro que é sempre bem-vindo e é interessante, né, vai muito do gosto de cada um. Mas ele precisa saber o que existe aquela tecnologia, ele tem que saber como que funciona, para que serve, qual que é o impacto, né, dela na produção, isso é bem importante. E as questões de prioridades estratégicas variam, né, de acordo se a empresa, o que ela quer com a integração, ela quer qualidade, ela quer flexibilidade, ela quer desempenho de entrega, custo, tudo isso interfere, né. Pessoal, desculpa por falar muito rápido, é que eu quis falar um pouquinho de cada coisa, mas consegui terminar, acho que num tempo mais ou menos ok, né? Jéssica, não me mata. Vocês vão ter que me aguentar aqui agora um pouquinho. Mas eu prometo ser bem breve, o meu assunto ele é bem tranquilo e eu já vi que tem umas pessoas perguntando sobre, então acho que vai ser bem legal. Vou compartilhar aqui rapidinho minha tela. Estão todos enxergando? Sim, estamos. Então tá. Então eu vou falar um pouquinho sobre a indústria 4.0 e os trabalhadores, né? Eu vi que teve uma pergunta no chat, o que vai acontecer com essas pessoas? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes disso, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Tem gente que já está cansado de saber de mim, mas enfim, eu vou ter que me apresentar para quem não me conhece. Então eu sou a Jéssica, sou natural de Bagé, tenho 29 anos. Eu sou engenheira da Unipampa, né? Made in Unipampa. Também sou especialista em engenharia de segurança do trabalho e planejamento e gestão estratégica. Tenho experiência em docência e engenharia de produção, né? Tive o prazer de dar aula 2 anos na Unipampa. Também trabalhei com logística em centro de distribuição, transporte de cargas e agora fui fazendo umas consultorias industriais com o NEL. Então, como eu já tinha falado, eu sou mestranda, pesquisadora do NEL, que é o nosso grupo de pesquisa, e a minha pesquisa é sobre indústria 4.0 e os trabalhadores. E eu também faço parte do comitê executivo da rede RS 4.0, que é uma instituição criada para difundir, né, os conceitos da indústria 4.0. Então, falando, né? E aí, a indústria 4.0 vai eliminar o trabalho humano? Eu já vi que teve gente perguntando isso no chat, né? E é realmente uma questão, assim, que a gente trabalha bastante e que ela é entendível de várias formas diferentes, né? Uma coisa que é certa é que as tecnologias elas vão mudar o atual modelo de trabalho, não tem como fugir disso. E as pessoas, por ela mudar isso, as pessoas normalmente têm medo que a tecnologia roube os seus empregos. Só que por isso que é importante que a gente compreenda como que essas tecnologias elas podem impactar os trabalhos antes da gente temer elas, né? Então, desde que o termo surgiu lá na Alemanha, como o Érico falou, ele tem sido usado para explicar uma integração de tecnologias da informação e tecnologias de operação, né? Só que o que aconteceu? Lembra que a Verônica falou para vocês que vários casos de insucesso, eles giram em torno dessa coisa com as pessoas? Então, eles viram, vários estudiosos vêm pesquisando que, na verdade, o papel do ser humano na indústria 4.0 ele é muito importante. E que a indústria 4.0 ela só realmente vai trazer todo aquele potencial que a gente espera se ela for centrada no ser humano, né? Então, com base nisso, vários conceitos surgiram. Eu trouxe 3 deles, que é o operador 4.0, que ele é como se fosse vários tipos de operadores que eles são apoiados, né? São suportados pelas tecnologias.
Também existe essa dimensão Smart Working, que é o que eu trabalho atualmente, que ela se refere às tecnologias que podem apoiar essas tarefas dos trabalhadores, aumentando a forma de flexibilidade deles de produtividade. E também surgiu agora, por último, esse termo Indústria 5.0, né? Que ela tem essa premissa da cooperação entre as máquinas e humanos, e para aumentar a produtividade sem precisar diminuir essa força de trabalho. Então, de cara, a gente já percebe que o pessoal se deu conta, assim, que não é só tecnologia, que a gente precisa das pessoas. Então, eu já posso responder previamente que não, tecnologia não vai roubar os nossos empregos. Então, o NEL, ele em parceria com a GIZ, que é uma instituição Brasil e Alemanha, e o Senai, ele elaborou um relatório super legal, que vocês podem ter acesso na internet, que ele apresenta as profissões do futuro diante dessa era da digitalização. Então, nesse estudo, uma das áreas estudadas foi a indústria de transformação, que é o que eu atualmente trabalho, né? Então, uma das coisas que eles descobriram é que as profissões atuais elas vão sofrer algumas alterações, principalmente no que diz respeito à interpretação dos dados. Então, por exemplo, aqui, a gente tem o operador e ele vai virar um operador digital. O que vai fazer essa pessoa, né? Ele vai ser menos necessário para as atividades repetitivas, então ele não vai ficar alimentando máquina, fazendo aquelas coisas. Eles vão precisar de upskilling para controlar essas linhas de produção e também pode ser redirecionados para atividades de instalação e manutenção de equipamentos, coisas que exigem um pouco mais de know-how. Os supervisores e coordenadores, eles vão passar para supervisão e coordenação baseada em dados. Então, eles vão começar a tomar decisões baseadas em dados, né, usando ferramentas analíticas e de inteligência artificial. E os gerentes e diretores de planta, eles vão passar a ser líderes digital. Por quê? Porque eles vão precisar aprender a tomar as decisões sobre quais são os modelos de transformação digital que a empresa deles vai precisar adotar para enfrentar as demandas do dia a dia, né? E além dessas profissões atuais que vão ser modificadas, o que vai acontecer? Também vão existir novas profissões que vão surgir. Então, como qualquer revolução industrial, a gente chama, né, a indústria 4.0 da quarta revolução industrial, como qualquer revolução industrial, ela acaba com alguns empregos, mas ela também faz crescer, nascer novos empregos que nunca anteriormente poderiam ser imaginados. Então, algumas profissões que esse estudo revelou essa, por exemplo, vai ter um expert em digitalização industrial, um cara que vai fazer todo o mapeamento do processo e vai dedicar, olha, a gente tem que implementar um robô aqui, colocar inteligência artificial naquela máquina, enfim. Vai ter um profissional de planejamento logístico centrado em dados, então ele vai acompanhar os caminhões em tempo real. Vai ser um engenheiro de exoesqueleto de propulsão, que é o exoesqueleto é tipo uma carcaça que o operador usa para aumentar a força dele, melhorar os movimentos. Então, vão ter várias profissões novas que vão surgir a partir do incremento da tecnologia. Óbvio que, quando surgem outras coisas, algumas coisas vão ficar obsoletas, como qualquer outra revolução vai fazer, né? Então, com base nisso, eu venho estudando, né, quais são as tecnologias que vão dar suporte aos trabalhadores na manufatura e o que a gente chama de Smart Working Technologies, né, como eu comentei para vocês. Então, eu também verifiquei quais são os processos que essas tecnologias são implementadas e quais são os profissionais que utilizam elas, os impactos delas. E aqui eu vou trazer só os principais achados da minha pesquisa para vocês terem uma noção assim, do que a gente está falando. Esse artigo ele já foi aceito e ele vai estar publicado em breve, então, se vocês tiverem curiosidade, depois podem ler ele na íntegra. Então, quais são as tecnologias do trabalho inteligente na manufatura, né? Quais são as tecnologias que vão ajudar os trabalhadores na manufatura? Então, a gente tem várias, né? A gente encontrou na pesquisa 15 tecnologias que podem ser usadas tanto por operadores, por líderes, por engenheiros, por técnicos. Todas essas tecnologias podem ajudar. Então, a gente tem realidade aumentada. Eu não vou explicar cada uma delas, senão a gente vai passar muito do tempo, tá? Mas se vocês tiverem dúvidas, o meu e-mail vai estar aqui. Eu também deixei meu WhatsApp. Se vocês quiserem me mandar perguntas, pode me mandar depois. Então, eu só vou citar elas aqui. E aí, se vocês tiverem dúvidas, pode mandar no chat que eu explico rapidinho o que é cada uma.
Então, a gente vai ter realidade aumentada, robôs colaborativos, realidade virtual, que é como se a gente estivesse dentro de um videogame, os dispositivos vestíveis, que um exemplo é o que a gente já usa diariamente, que é o smartwatch, sensores de ambientes e de máquina, a própria automação, que é a diferença dela da automação para o robô colaborativo é que a automação ela não tem a interação direta com o ser humano, né? O robô colaborativo ele é colaborativo, ele pode chegar, a gente pode chegar perto dele. Assistentes habilitados por voz, né? Por exemplo, a Alexa também pode ser utilizada dentro da manufatura para usar, para o operador facilitar as atividades dele. O gêmeo digital, que é uma cópia de alguma máquina, de algum sistema, de alguma planta de fábrica que ajuda, por exemplo, engenheiros a planejar uma coisa sem precisar parar a fábrica. Os sistemas de apoio à tomada de decisão inteligente, como a Verônica já tinha falado. Os veículos autoguiados, que a gente chama de AGV, que são veículos que eles seguem uma linha já, um planejamento com base nos movimentos que ele faz dentro da fábrica. A visão computacional, que usa a inteligência artificial para transformar uma imagem em dados. As redes sociais industriais, né, que é como se fosse um Facebook, um WhatsApp dentro da fábrica, né, com problemas que aconteceram na fábrica, que aí facilita a resolução de problemas. Os exoesqueletos, que são coisas que os operadores podem usar para melhorar a ergonomia, facilitar a movimentação, aumentar a força deles. A visão analítica, que é transformar todo aquele montão de dados que são coletados lá, né, na parte da automação e transformar isso em coisas mais fáceis de serem compreensivas. E a própria inteligência artificial, que ela já está dentro de outras coisas, como a visão computacional, sistemas inteligentes, mas ela pura também pode ser utilizada para melhorar, né, as atividades dos trabalhadores. E aí, o que eu vi também, que existem vários processos de manufatura que podem... que essas tecnologias são implementadas, né? Então, a gente viu lá na literatura que todos esses 8 processos aqui, essas tecnologias são implementadas. Então, por exemplo, aqui em controle de qualidade. Com controle de qualidade, a gente pode usar a realidade aumentada, automação e visão computacional. Mas é só isso? Não, porque, como a gente sabe, a tecnologia ela está toda hora mudando. Então, pode ser que um dia uma empresa decida, olha, eu vou usar um robô colaborativo para fazer o controle da qualidade na minha empresa. É impossível? Não, não é impossível, porque várias aplicações elas são muito novas. Então, isso que está aqui é o que já existiu na literatura que eu pesquisei, que está lá, que foi feito. Agora, outras possibilidades podem ser colocadas, ou podem haver casos de insucesso aqui que pode dizer, olha, a gente já tentou botar gêmeo digital na montagem, mas não tem jeito, não funciona, não tem, vamos tirar daqui, tá? Então, não é uma coisa fixa. Esse desenho eu fiz para esse artigo que eu escrevi na Rede 4.0 no site, então mesmo vocês podem ler lá para ter maiores informações. E aí, a outra coisa, esses são os principais resultados desse primeiro artigo. Aí, o segundo artigo, a segunda pesquisa que eu estou fazendo é aqui. Tá, ok, eu já sei quais são as tecnologias, eu já sei quais são os processos que essas tecnologias são implementadas, eu já sei quais são as coisas positivas e negativas, que eu não trouxe aqui, mas está no artigo, se vocês quiserem ver. Agora, eu quero saber o que acontece com o trabalhador quando entra essas tecnologias, né? Aquele caso ele vai ser descartado, o que vai acontecer com esse cara? Então, a gente está pesquisando e a gente viu que existem essas 4 possibilidades, né, dessa relação entre tecnologia e trabalhador. Então, pode ser um caso de substituição, que é uma situação em que a tecnologia ela passa a realizar essa tarefa do trabalhador, fazendo com que ele seja deslocado para outra função ou desligado da empresa, que é o pior caso, né, de entrada da tecnologia, que não vou dizer que não vai acontecer, porque pode acontecer, inclusive muitas empresas elas implementam tecnologia com essa intenção. Também tem um caso de de-skilling, que é simplificar as tarefas do trabalhador a ponto da empresa depender menos dele para essa atividade. Então, o que acontece? O cara, ele recebe uma tecnologia e ele acaba que ele não é tão essencial, porque se ele não fizer o trabalho dele bem feito, eu posso contratar uma outra pessoa que vai usar a tecnologia e
eu não vou precisar especificamente daquela pessoa. Tem o caso de reskilling, que é uma situação que, por causa da tecnologia, o operador precisa aprender novas habilidades para realizar outras funções. Então, ele é requalificado, né? Reskilling significa isso, requalificar. E o upskilling é uma situação em que a tecnologia ajuda o operador a fazer ainda melhor a sua atividade original. Então, ele vai usar aquela tecnologia e aquela atividade que ele já fazia, ele vai fazer com muito mais facilidade, muito melhor, porque ele está usando a tecnologia. Então, eu trouxe 4 exemplos que já existem, para vocês não verem que isso é coisa utópica, não, já existe, de cada uma dessas situações. Então, um caso de substituição que aconteceu é na Hugo Pietro, que ela é uma indústria de sucos em Caxias do Sul, e ela é um exemplo que comprova que existe aplicabilidade da robótica em companhias de menor porte. Então, vejam, não é somente indústrias de grande porte que implementam as tecnologias, né? Então, a Hugo Pietro, ela implementou esse robô colaborativo da marca Kuka, e esse robô, ele realiza a movimentação das garrafas para embalagem. Com o robô, 3 operadores foram substituídos. Então, existiam 4 operadores nessa linha de embalagem das garrafas, 3 deles foram substituídos e somente um ficou tomando conta do robô, enquanto os demais foram realocados para outras funções. No caso aqui da Hugo Pietro, eles não demitiram esses operadores, mas eles passaram a fazer outra atividade que não era mais a que eles faziam antes. Então, isso é um caso de substituição. Um caso de de-skilling é um caso da ACO. Esse cara aqui, ele é super famoso, a gente sempre usa a fotinho dele. O que a ACO fez? Ela usou o Google Glass, que ele simplifica a atividade de verificação dos monoblocos dos tratores, né? Então, o que aconteceu? O inspetor da qualidade, ele consegue visualizar o que deve ser verificado na máquina, por meio de informações, tarefas e fotos que aparecem na tela acima do campo de visão, facilitando a execução da operação. Então, o que esse cara faz? Ele vai usar o óculos e vai aparecer, ele vai olhar assim, ó, vejam que ele tá com a mãozinha aqui. Ele vai olhar assim e vai aparecer todas as partes que ele tem que verificar e o que ele tem que verificar. Então, se um dia esse cara adoecer, ou não começou a trabalhar não muito bem e a empresa está insatisfeita com ele, pode ser facilmente substituído por outro operador, porque a tecnologia detém a informação. Então, ele está simplificando a tarefa desse operador. Um caso de reskilling, né, que é aquele caso de requalificação, aconteceu na Scania, que eles trocaram um processo inovador, trocaram um processo por causa de uma nova forma de cabina que eles estavam fabricando, e aí eles fizeram um processo totalmente inovador de soldagem que é feito exclusivamente por 75 robôs. Então, o que aconteceu? Entrou esses 75 robôs, e aí mais de 160 colaboradores receberam por volta de 10 mil horas de treinamento para atuar nas áreas automatizadas da nova fábrica, com foco na operação e manutenção dos equipamentos, no controle da qualidade, na percepção dos riscos e na interação com os robôs. Então, o que aconteceu com esses caras? 160 soldadores, digamos assim, eles eram exclusivos para fazer soldas nas cabinas e tal. Entrou esses 75 robôs, eles não foram dispensados, eles continuaram atuando na área de solda. Entretanto, eles estão agora atuando diretamente para dar o suporte para o robô. Eles foram requalificados para fazer programação, para fazer essa parte do controle da qualidade e interagir com esses robôs. E, por fim, um caso de upskilling, é um caso da Ford. Eles têm uma plataforma que transforma os dados dos modelos geométricos lá dos carros em protótipos virtuais, para que o projeto seja desenvolvido e validado sob a perspectiva do consumidor. Então, o que aconteceu? A empresa usou esse sistema imersivo de realidade virtual, né? Então, os engenheiros usam os óculos lá para o desenvolvimento da engenharia, design e ergonomia dos produtos. E aí, essa plataforma, ela permite que haja comparação de várias formas de design, materiais, cores, enfim, toda a parte de design do produto, identificando qualquer falha com antecedência para aumentar a qualidade do produto final. Então, isso é um caso de upskilling, por quê? Porque os engenheiros, eles ainda são os engenheiros de design do produto, eles ainda fazem a mesma coisa, só que o que aconteceu com a tecnologia? O trabalho deles ficou muito melhor.
eles fazem aquele trabalho com... Eles não precisam se preocupar com alguns detalhes que a tecnologia já está mostrando para eles. Então, esse é um caso de upskilling, certo? Eu estou falando bem rápido porque eu quero deixar tempo para as perguntas, tá? E algumas conclusões que a gente pode tirar disso, né? Então, como eu já falei, a indústria 4.0 ela vai revolucionar os modelos atuais de produção. Não é à toa que ela é chamada de quarta revolução industrial, certo? Então, vai acontecer e a gente precisa se preparar para isso. Então, para assumir essas profissões que vão vir no futuro, tanto essas como eu falei, como outras que nem foram previstas no estudo ainda, mas que vão surgir, os profissionais eles vão precisar se qualificar e se requalificar. Isso é importante e é de lei. Assim, quem não se requalificar, infelizmente, vai cair naquele caso de substituição. E apesar de existirem essas diversas aplicações das tecnologias em diferentes processos, como eu já falei para vocês, ainda podem surgir muitas outras coisas novas, né? Porque a tecnologia, ela é incrível, assim, ela é muito impressionante. Um belo dia a gente usa a inteligência artificial para uma coisa, e aí numa tentativa de resolver outro problema, a gente usa para outra e viu que foi muito melhor. Então, a tecnologia não tem como dizer, olha, vai ser sempre assim. Não, ela vai mudar sempre. E isso é muito legal, porque a gente vai estar sempre atrás de se qualificar, de aprender mais e de saber usar aquelas coisas. E por fim, que eu espero que fique mais enraizado em vocês, né? Que as pessoas elas sempre vão ser importantes para o sucesso da organização. O Érico falou sobre a importância das pessoas, a Verônica falou que os casos de insucesso, quando a empresa olhou só para a tecnologia, não foram legais. Então, as pessoas elas sempre vão ser importantes. Então, não se preocupem se vocês fizerem a parte de vocês e buscarem se aprimorar, se especializar, não existe como vocês perderem um emprego para a tecnologia. E, por fim, né, a última mensagem que eu vou dizer é que a indústria 4.0 ela não é utópica. Ela já é uma realidade e tem muita oportunidade. Então, eu sou suspeita para falar porque eu sou muito assim, eu sou muito de... quando eu penso uma coisa, eu quero convencer todo mundo que aquela coisa é muito boa. Então, eu acho a indústria 4.0 muito boa e eu acho que é uma baita oportunidade para qualquer engenheiro de produção. Um caso, né, que a gente está fazendo, que já é realidade, é que a gente está fazendo a consultoria na Florence, por exemplo, fora as outras do grupo, mas eu trouxe especialmente a da Florence, para mostrar que isso já existe. A gente está na empresa, a gente já apresentou resultados para eles, eles já estão com vários projetos de implementação de tecnologias, e é uma empresa aqui de Flores da Cunha, uma cidade super pequena, com uma super empresa, super tecnológica. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que não parem de estudar, se esforcem e, se quiserem saber mais sobre indústria 4.0, podem contar com a gente, porque a gente é apaixonado pelo tema e gosta de trazer bastante gente para esse tema. Eu vou bem rápida na minha explicação, porque eu quero que vocês me perguntem para mim, para o Érico, para a Verônica. Obrigada, Jéssica, Érica e Verônica, né? Muito boa a pesquisa de vocês, quero parabenizar. Seguinte, a gente vai fazer... Foram várias perguntas que estão aqui no chat. Para a gente cumprir o nosso tempo, a gente vai pelo menos fazer umas 2, 3 no máximo, até porque as demais palestrantes já entraram na sala, e aí a gente não exceder, né, o que foi programado. Aí o que a gente pode combinar com os discentes, né, que as perguntas que eles lançaram, eles podem encaminhar ou o WhatsApp para vocês, ou até um mesmo e-mail e tirar as suas dúvidas, tá, gurias? Claro. Eu vou fazer aqui, então, uma pergunta lá do Leonardo. Ele pergunta, quanto tempo vocês acreditam que vai demorar para a implementação da indústria 4.0 aqui no Brasil? Bom, Quer começar, Jéssica? Posso começar. Como eu falei no finalzinho, assim, para mim já começou. Já é realidade, a gente precisa se acostumar com a ideia. Ainda já começou, mas ainda é muito novo, né? Então tá todo mundo implementando e aprendendo ao mesmo tempo. Então tá todo mundo, vamos fazer, vamos acontecer, às vezes dá errado, mas não pode perder o pique e seguir continuando. Eu acredito que já começou isso, apesar de ser inóspito ainda, assim. Sim, e só para complementar, vamos conversando aqui todo mundo, nós três, para responder.
Eu acho que tem todo um processo de difusão da inovação, né? Primeiro vem umas empresas que são mais inovadoras, vão na frente, erram, acertam. As outras vêm vindo junto, né? É um processo que demora um tempo para acontecer, mas eu acredito que mesmo as mais conservadoras já estão vendo o sucesso, já estão vendo a tecnologia acontecer, já estão se motivando, né? Pensando, não, veja bem, vamos talvez investir nessa indústria 4.0, mas ainda tem muitas empresas mais conservadoras. E talvez tenham empresas que nem necessitem tanta tecnologia por ser mais manual, né? Depende muito da situação, eu acho. É bem isso. Só para complementar, esse estudo da GIZ passou, eu participei dele, a gente passou por algumas empresas, mas a gente não focou tanto em indústria 4.0. A gente fez um outro estudo que está em andamento com o pessoal lá do MIT. O Alejandro tem uma parceria lá. A gente estudou a implementação dos 4.0 no Brasil, entrevistou ali 40 e poucas empresas, grandes empresas, né? E dá para ver que são realidades completamente diferentes. Primeiro que grandes empresas têm uma realidade completamente diferente de pequenas e médias empresas. Então, já começa por aí. As grandes empresas têm uma tendência a buscar mais inovação, a implementar mais tecnologia, não buscar mais inovação. Eles têm tendência a implementar mais tecnologias porque eles também têm mais recursos e capacidades técnicas, né? Eles têm especialistas na área nisso. Mas tem muitas empresas que ainda estão lá na indústria 3.0, sabe? Tá implementando automação. Não é um problema isso, necessariamente, porque dependendo do teu nível de maturidade, passa pela 3 e depois vai para 4. Mas, no geral, elas já estão muito interessadas, assim, olha robô colaborativo, todo mundo gosta, olha exoesqueleto, todo mundo gosta, inteligência artificial, as pessoas vivem isso, então é uma realidade. Vai demorar porque ainda a terceira revolução industrial ainda é uma coisa que a gente está vivenciando aos poucos, né? A automação ainda, em alguns momentos, a gente está lá na mecanização, tá? Mas já está em andamento, sabe? Tem várias iniciativas, o pessoal do Senai tem isso muito forte também, o pessoal aqui da URGS também é bem forte, então a gente faz tudo o que a gente pode para acelerar um pouco isso, né? Para difundir um pouco mais esses conhecimentos. Perfeito, obrigada, Guris. Então, eu vou fazer mais uma perguntinha aqui para a gente conseguir cumprir o tempo, né? Aí a Japa já tinha respondido uma ali, então facilitou no meio da apresentação. Aí o William pergunta, qual a principal característica que uma empresa precisa ter para ser considerada 4.0? E o termo 4.0, ele se aplica somente à indústria? Eu acho que tem vários pontos de vista, porque tem várias iniciativas, né? Tem vários nomes, como o Érico já falou, né? Smart Manufacturing, Indústria 4.0, tem países que focam mais na tecnologia, sei lá, na pessoa, tem dentro de casa, e tem países que focam mais na manufatura, né? Como eu acho que está sendo o nosso caso aqui. Mas aí cada um vai dando a sua opinião, aqui eu estou falando do meu ponto de vista, né? E eu acho que essa questão da integração vertical é o primeiro passo, né? Eu acho que o que habilita é ter os dados visíveis em tempo real mesmo. Dá para dizer que a indústria 4.0 já começou, já está andando. E sobre essa questão de só se aplicar na indústria, que a gente fala muito de indústria porque a gente trabalha muito com a parte da manufatura aqui na URGS, né? Mas existe uma parte de serviço que tem o Jacen, que trabalha com servitização, existe a parte da saúde, existe agricultura, inclusive nesse relatório da GIZ que eu mostrei para vocês das profissões, eu falei só sobre transformação, mas no relatório existem as profissões que vão surgir para a saúde, para a agricultura, então existe 4.0 para tudo, né? Essas tecnologias... Sim, e eu acho que seria, só para complementar, acho que transformação digital, né? Tem gente que chama de transformação digital, tem gente que chama de 4.0, cada um. Isso. Na indústria a gente chama mais de 4.0, mas também tem Smart Manufacturing, como a Verônica falou. O negócio é a transformação digital mesmo, a era digital que está surgindo e vai ser incorporada por qualquer tipo de empresa. É importante só o termo, a minha empresa é 4.0, não é 4.0. Eu sou meio contra isso, porque é simplificar demais, e a gente trabalhando em alguns projetos, a gente vê que a empresa tem vários 4.0, elas têm uma linha que é mais avançada, outra linha que é mais atrasada, às vezes a questão gerencial não recebe esses dados, então não faz tanto sentido eu gerar esses dados, então ser ou não ser 4.0, que essa empresa é 4.0, não vai fazer sentido nenhum, sabe, tu dizer isso. Tu vai ter uma escala, um gradiente de indústria 4.0, onde as empresas têm alguns pontos mais avançados,
algumas nem fazem sentido aplicar algumas tecnologias, então é meio que um termo, assim, muito comercial, virou muito comercial, por isso que foi para a área da saúde, foi para todas as áreas, agora tudo é 4.0, saúde 4.0, serviço 4.0, tem de tudo sobre isso, né? Mas o termo mesmo, ele veio da indústria, né? E depois ele foi sendo difundido como meio que um sinônimo de transformação digital. E é incrível que virou comercial não só com os fornecedores, mas as próprias empresas se vendem como 4.0, né? Inclusive, eu e a Jéssica, a gente participou do programa de mulheres engenheiras na indústria 4.0, né? O Industry for Her, pela VDI. E a gente viu muito case de indústria 4.0 que a gente não acha a indústria 4.0, né? Então, o cara, sei lá, tem um drone lá e ele diz que a empresa é 4.0 por causa disso. Só que não é. Então, o drone pode ser 4.0, mas a empresa não é. Então, é tudo uma perspectiva, né? Perfeito, meninos. Muito obrigada, assim. João, eu vi que tu ficasse com algumas questões ali, peço que encaminhe e-mail aí para a Jéssica, para a Verônica, para o Érico, tira suas dúvidas, né? Eles colocaram também ali os seus WhatsApp, então entre em contato. Quero, em nome, então, do curso de Engenharia de Produção, agradecer mais uma vez, né, a presença de vocês três aqui, contribuíram muito, que pena que é pouco tempo, né? Teve uma presença especial ali, o gatinho agora. Ai, a minha gata, ela não se aguenta. E, mais uma vez, muito obrigada mesmo, tá, pela participação. Pessoal, Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, espero que tenham gostado. Amamos. Muito bom, muito obrigada.